Seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Iniciamos aqui a nossa entrevista de hoje, que terá Edson Gastaldo como nosso entrevistado. Meu nome é Sérgio Wendler, eu sou doutor em Ciência da Comunicação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, onde também atuo como professor adjunto nos cursos de Comunicação Social. Neste ano de 2020, devido à pandemia, o CISECO, Centro Internacional de Semiótica e Comunicação, realiza uma série de entrevistas com especialistas nacionais e estrangeiros, uma vez que não ser possível a realização do encontro presencial. Nosso tema de hoje será esporte, pandemia e produções de sentido. E o nosso convidado, como eu dizia, é Edson Gastaldo, querido amigo, colega, e que já atuou também conosco aqui na Unicinos. Edson Gastaldo é antropólogo, é doutor em multimeios pela Unicamp, também é professor do Centro de Pessoal em Forte Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, de onde ele fala, e é coordenador geral do projeto Torcedores do Ministério do Esporte e do CNPq. Gastaldo assina o documentário belíssimo Torcedores, Paixão e Morte no País do Futebol, que vai ser motivo, entre outros assuntos, dessa entrevista que começa agora. Uma coisa importantíssima é que Edson Gastaldo também é colorado, ou seja, é torcedor do glorioso Esporte Clube Internacional, do qual isentamente esse entrevistador também é torcedor. Seja bem-vindo, Edson. Obrigado, Sérgio. Um grande prazer, uma grande alegria poder falar para os amigos do CISECO e para todos os outros colegas que vierem visitar essa página. Sempre bom poder conversar contigo e poder trocar nossas ideias aí, né? Do nosso ponto de vista completamente isento e desapaixonado, falar um pouquinho sobre... Exatamente. Com a frieza que nos caracteriza. Exatamente. A primeira questão para a nossa conversa é justamente a pandemia e o esporte, claro, o futebol, o nosso foco de predileção. Como tu percebe esse momento? Quais são as tuas considerações sobre esta grave situação para a civilização e não só para o esporte? Eu sou um grande apreciador de esportes, eu adoro ver competições, jogos e campeonato de par ou ímpar. Eu gosto de todo tipo de competição, de jogos, assim, eu tenho um gosto, né, por esse tipo de coisa. Mas, no atual contexto, eu fico muito, muito, muito preocupado com o que está acontecendo, né, porque tem a pior crise sanitária dos últimos 100 anos, desde a gripe espanhola. Nós estamos vivendo a pior crise sanitária. A gente está exatamente no meio dela. A gente não tem data para terminar. Então, morrendo 800 ou 900 ou 1.300 pessoas por dia, todos os dias, há mais de 4 meses, né? Então, assim, não é hora de mobilizar torcidas, não é hora de abrir portões, não era a hora, pelo menos, né, de voltar a produzir aglomerações de pessoas. A gente tinha que, pelo contrário, produzir isolamento, produzir distância social, né, investir em educação sanitária, né, em controle da pandemia, redução da curva, esse tipo de coisa, né? E não em provocar aglomeração e disseminar desinformação, né? Então, presidente, o que a gente vê hoje acontecendo é um tanto reflexo dessa atitude negacionista, né? O presidente do Flamengo foi um dos maiores entusiastas da volta das torcidas, né? Contra todos os times do Rio de Janeiro, né? O presidente do Flamengo peitando porque é a maior torcida, então acredita que vai ter uma vantagem se liberar o estádio para voltarem os torcedores. Então, assim, num contexto de pandemia, você abrir um estádio de futebol onde entram 60 mil pessoas, aí tu diz, vamos botar 1/3 da capacidade. Então, a gente bota apenas 20 mil pessoas. Pois bem, 20 mil pessoas vão passar pelo mesmo túnel, vão se espremer na mesma galeria, vão andar juntas no mesmo metrô, vão andar espremidas, aglomeradas, descendo a rampa até chegar na rua.
elas vão andar juntas, respirando o mesmo ar, disseminando vírus, por uns 500 metros entre a arquibancada e o lugar onde elas se separam, entende? Então, assim, é um genocídio. É um genocídio no meio de uma doença mortal, né? Mortal, uma letalidade altíssima, se a gente pensar, né? Nas outras gripes que já teve aí, gripe suína, H1N1 e tal, esse vírus ele é muito mais mortal, muito mais virulento. A gente está tratando de uma coisa muito séria que está sendo tratada com irresponsabilidade. Então, assim, eu fico realmente muito preocupado com esse contexto, né? No sentido do esporte prática, né? Aliás, desculpa, do esporte espetáculo. Porque na produção de um jogo de futebol, a gente pode dizer, são 11 contra 11. Não, só que não, né? Na produção de um espetáculo midiático chamado jogo de futebol, entram mais ou menos, dependendo da importância do jogo, 250 a 300 pessoas envolvidas. Não apenas os jogadores, os massagistas, comissão técnica, técnico, assessor, assistente, repórter de linha, árbitro do VAR, comitê da arbitragem do VAR, segurança, polícia, entende? Transportadora, equipe de apoio das emissoras de televisão que puxam os cabos e desmontam os tripés, e o motorista do caminhão que carrega, entende? É muita gente, são centenas de pessoas envolvidas, quando parece que tem apenas 22 correndo atrás da bola, né? Mas não são, não, são centenas de pessoas. E se a gente multiplica isso, pensa assim, liberou o futebol, não quer dizer liberou a Série A, que é talvez a faceta mais visível do futebol brasileiro, que é Corinthians, Flamengo, Cruzeiro, aliás, Cruzeiro casualmente está na Série B, né? Mas Cruzeiro está na B. Circunstancialmente, né? Time grande não fica na Série B, né? Mas, enfim, os times grandes, os times de grande torcida, esses têm visibilidade. Agora, quando a gente começa a descer para a Série C, Série D, você vai ter times de Joinville indo jogar no Mato Grosso do Sul. Então, você vai ter fretar um voo, porque não tem ônibus. Até lá, se fosse fazer uma viagem de ônibus de Joinville até o Mato Grosso do Sul, entendeu? Você levaria muito mais tempo do que... Então, fretar um voo. Aí chega lá, metade do elenco está com Covid. Metade... Então, você torna a produção de espetáculos, jogos de futebol, um vetor de propagação de doença. Né? Isso aqui é o melancólico, isso aqui é o triste de ver que isso está acontecendo com o apoio entusiasmado de parte das vítimas. Né? É o caso do Flamengo. Ontem deu a notícia que 16 atletas e membros da comissão técnica, e o técnico e o presidente do clube estão todos com Covid. Está chegando a 20 pessoas, né? Isso que é um time do porte do Flamengo, né? Não, mas é um time que advogou pela volta do futebol desde o início da pandemia, não era nem para ter parado por esse presidente do Flamengo. Então, assim, eu acho que é tristemente verdadeiro, entendeu? Tristemente sofrido constatar isso, que insistir em negar que a gente está vivendo aquilo que a gente está vivendo, entende? Que a gente está vivendo uma espécie de tsunami em câmera lenta. O outro dia bateu 200 mil mortes nos Estados Unidos. 200 mil foi o número do tsunami de 2004, 2005, na Indonésia. Aquele tsunami, né? Que virou até filme, né? Da família que se perde no negócio. Pois é, ali em 2 ou 3 semanas morreram 200 mil pessoas. Pois agora, em 5 ou 6 meses, morreram 200 mil nos Estados Unidos. E nós estamos indo no mesmo caminho, porque a gente simplesmente continua negando tudo. Continua dizendo, tem que reabrir as escolas, tem que reabrir o shopping center. E isso é uma barbaridade. Eu não posso ter outra expressão a não ser o meu desalento de ver que, infelizmente, estão empurrando, as pessoas estão se empurrando entusiasmadamente por uma situação de genocídio. É uma loucura, é uma loucura. Não dá nem para falar muito disso, porque a gente desanima, entendeu? A gente fica assim, realmente triste de ver o descaso e
E a irresponsabilidade de quem acha que não tem nada com isso, né? Porque a minha balada é mais importante, porque eu tenho que meu jogo de futebol, eu não posso viver sem. E caramba, vamos sobreviver primeiro, depois a gente disputa campeonato. Quem Exatamente. De morto pleno não tem acordo. título. Diante da morte, o Garcia Marques, que achava a morte uma trampa, uma armadilha, ele dizia, interpelado, e o que se faz diante da morte? Nós estamos diante de um período que é inegavelmente de luto, e ele diz, escrever muito. Parece, Edson, que a tua reação a esse cenário que é realmente muito triste, trágico mais do que triste, tem sido essa justamente de uma produção efetiva, continuada, intensa e de qualidade. Então, vamos guinar a nossa conversa e falar sobre esse belíssimo projeto, sob a chancela do CNPq, o Torcedores. Vamos conversar sobre essa rede nacional verdadeiramente que tu conseguiu reunir. Fala um pouco sobre como nasceu e depois vamos comentar o filme, que é o resultado final em arte, né? Uhum. Bom, o projeto Torcedores, ele começa em 2011. Né? Em 2011, eu tive um convite para visitar um grupo de pesquisa da Heloísa Reis, lá em Campinas. Eu não sei se era uma banca, se era um pequeno curso que eu fui dar, ou eu fui numa banca e aproveitei e fiz uma palestra e depois teve reunião do grupo de pesquisa, uma coisa assim, faz muito tempo. E ali me deu uma ideia, assim, que eu discuti com os meninos ali na hora. E eles foram entusiasmados em dizer que sim, né? Então, a ideia que me ocorreu é assim, pô, enfim, eu já trabalho com antropologia do esporte desde o meu mestrado em 93, 95, eu já trabalho com antropologia do esporte. Então, eu conheço bastante gente. Eu conheço gente na educação física, conheço gente na sociologia, na história, na comunicação, em várias áreas, em vários lugares do Brasil. Né? Então, ao longo dessas 2 décadas, enfim, que eu já trabalho nessa área, eu conheci muita gente. Então, comecei a pensar assim, a ideia que me ocorreu foi, pô, vai vir uma Copa do Mundo aí no Brasil. Vai vir uma Copa do Mundo aí no Brasil, em 2014. Isso era 2011, né? A gente tem um grupo de pesquisa espalhado pelo país inteiro. Caramba, será que a gente não consegue se juntar para uma vez na vida fazer um grande projeto nacional de todos os antropólogos e sociólogos, historiadores do esporte? Será que a gente consegue? E eu perguntei isso para eles. E aí eu falei, da gente fazer um projeto de entrevistas com torcedores comuns, que um mesmo roteiro fosse passado para todos esses grupos e que eles entrevistassem as pessoas e a gente fizesse um grande banco de dados de entrevistas. E que a gente filmasse essas entrevistas e produzisse um documentário. A ideia veio pronta, assim, né? Como uma ideia bruta, assim, né? Não tinha roteiro, não sabia onde ainda ia ser, mas assim, e se a gente se juntasse para fazer isso? Os meninos brilharam, vibraram, foram entusiasmadíssimos, assim, conta com a gente, bora fazer, tamo junto, é nóis e tal. Aí eu falei, pô, legal, né? Assim, tive um bom começo, assim, né? Foi assim, reconfortador ver aquela ideia tão bem acolhida por aqueles meninos tão vibrantes, assim, né? Então, falei, beleza, falei com a Heloísa falou, conta comigo, bora fazer e tal. Aí começou, né? Telefona, fala com os amigos daqui, dali. E nisso saíram as sedes da Copa do Mundo. Saíram as 12 sedes, que era para ser 17, teve uma disputa aí em torno disso, né? Os políticos brasileiros queriam 17, a FIFA pediu 8, acabou ficando em 12. Né? E aí tiveram que tomar algumas decisões, por exemplo, Cuiabá ou Campo Grande? Manaus ou Belém? Né? Então, aí teve uma queda de braço política, aquela coisa, né? Cuiabá ganhou a sede e naquele dia apareceu um outdoor, uma faixa colocada na entrada da cidade, chupa Campo Grande, né? Assim, que ninguém pagou pela faixa, não foi ninguém, assim, foi apenas alguém colocou a faixa, né? Cuiabá tá na Copa, chupa Campo Grande. Assim,
Foi um grande momento de disputa, vamos dizer, política rasteira, né? Foi um jogo baixíssimo que rolou, mas definiram as tais 12 sedes. E aí me deu um plano para o trabalho. Eu comecei a ligar para todos os amigos que eu tinha em cada uma daquelas sedes. E todo mundo, quase irrestritamente assim, topou participar na mesma hora. Porque o que era o grande lance do negócio? É um protocolo simples de pesquisa, multiplicado por cada sede. Então eu fiz um roteiro de entrevistas, um kitzinho para cada um, para uma pastinha para cada sede, tá? Uma pastinha com folhas de autorização de imagem, nome, voz, canetinha, bloquinho. Botei todo um monte fiz uma pastinha para cada um deles, coloquei com todos os materiais, e cada grupo de pesquisa tinha que ir para campo buscar esses potenciais entrevistados. Quem eram eles? Torcedores comuns que tinham que cumprir alguns requisitos. Eles tinham que saber a escalação do time, eles tinham que ter uma camiseta do time, eles tinham que saber cantar o hino do time. Essa era, vamos dizer, o meu vestibular para participar do projeto. Tá? Quer dar entrevista? Você tem que ter uma escalação, um hino e ter uma camiseta. E a pessoa dava a entrevista vestido com a camiseta do seu time. Então a ideia foi fundo preto, luz frontal na pessoa para o fundo ficar completamente no escuro, né? Eu tinha uma cortina de fundo preto, então em cada sede eu montava um mini estúdio, assim, comprei um kit de iluminação transportável, assim. Então, câmera, gravador de áudio, me consultei com a produtora de cinema que eu contratei para fazer o filme, para comprar o equipamento certo. Então a gente comprou uma câmera Canon 5D, profissional, câmera que faz qualidade de cinema, é uma câmera fotográfica que filma cinema. Um tripé de qualidade, um bom gravador que chama Zoom H4n, um gravador digital estéreo, que eu gravava o áudio separado, porque a câmera tem uma qualidade de imagem extraordinária, mas o som dela não é tudo isso. O som é mais para dar a marcação do sync, né? Porque sincronizava com a pista de áudio gerada pelo gravador estéreo separado, que grava muito melhor. Então, eu gravava o som num gravador, o vídeo na câmera, com som. Na hora da edição, o pessoal apagava a pista de áudio, sincronizava com a pista de áudio da câmera e apagava a pista de áudio da câmera. E daí grupava o som do gravador com a imagem da câmera. Né? Então, a gente produziu assim, com a mesma câmera, viajou pelo Brasil, e a gente foi em cada uma das sedes, mais Santa Catarina. Por que Santa Catarina? Porque o Fernando Bittencourt, meu querido amigo lá de Florianópolis, encontrou comigo, falei para ele do projeto, e ele disse, pô, Pará, Santa Catarina entrou no projeto agora, né? Eu falei, pois já é, então, né? Então ele já tem um grupo de pesquisa lá, já entrou no grupo também, conseguiu. Fizemos entrevistas ótimas em Florianópolis, turma do Avaí, turma do Figueirense, conseguiu torcedor do Joinville. E a ideia era que cada sede desse mais ou menos 7 a 10 entrevistados que, como pedrinhas de um mosaico, a soma desses entrevistados me pintasse mais ou menos um painel do futebol naquele estado. Então, em São Paulo, eu tenho torcedores do Corinthians. E resulta muito legal. Depois eu quero que tu reforce o serviço onde o espectador, o nosso interlocutor nessa entrevista, pode ver o filme na íntegra. Eu que já vi, posso dizer, o que resulta legal é que os torcedores de pequenas equipes, de pequenos clubes, porque aqui, por exemplo, no Sul, além de Santa Catarina, também está, obviamente, a dupla Grenal, Grêmio e Inter, mas também está ali o pequeno Aimoré. E essas pequenas agremiações, esses pequenos clubes que não têm potência futebolística, mas é a mesma paixão, o torcedor, como é dito no próprio filme, ele é muitos. Então, eu gostaria que tu comentasse também desses pequenos que aparecem gigantes ali, porque são objeto do amor do torcedor também, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. E as pessoas sabem cantar o hino do Aimoré, entendeu? Sabem a escalação do Aimoré, do melhor Aimoré da minha vida. Não, o Aimoré que ganhou o 3ª divisão do Gauchão, né? O cara sabe, entendeu? Então, assim,
o time pequeno, eu tenho muito carinho pelos times pequenos, tenho muito carinho, fiz questão, a gente conseguiu no projeto. Meu delírio, quando eu imaginei o projeto, era 300. 300 entrevistas. Assim, fiz o que pude, lutei com todas as forças que eu podia ao longo de 3 anos viajando pelo Brasil para entrevistar a gente. Consegui 112. Na verdade, consegui 111. E aí meus alunos bolsistas da Federal Rural me disseram assim, eu falei, gente, conta os filmes todos aí e vamos ver quantos times a gente tem. Aí os meninos falaram assim, professor, tem tipo 53, 46, são entre cerca de 50 times, né? E falaram assim, tem 53 times, só tem um problema. Falei, qual é o problema? Não tem o Fluminense. Eu falei, meu Deus do céu, vou ter que resolver esse problema, porque senão a Young Flu vem na minha porta me buscar. Então, eu tinha um amigo, um amigão nosso aqui do Rio, que ele é torcedor roxo do Fluminense, e ele coleciona camisas do Fluminense. Assim, ele tem a camiseta B de 1974, ele tem aquelas gavetas com camisas do Fluminense organizadas em ordem histórica. Eu falei, tu escolhe a tua camisa favorita e vem aqui, faça um churrasco e tu vem aqui pra gente gravar a entrevista. Falou, beleza. Aí eu fiz a última entrevista com o Oscar, meu amigão, aqui para fechar o filme, né, na verdade. Porque o roteiro era o mesmo, e isso deu um número meio cabalístico, esse 112. Porque ele é par, porque ele fecha com... ele é um dobro de 56, ele decompõe de várias maneiras. Então, na hora de fazer a exposição, porque o projeto ele tem uma exposição associada, tá? A exposição e um livro. Eu produzi o livro e a exposição tirando uma frase de cada entrevista e pegando uma foto, um frame de cada entrevista, de cada torcedor. Ganhou uma página, o escudo do seu time, uma borda colorida na cor do time e aquela frase. Então, eu montei um livro com essas imagens e cores dos times e frases e fiz um cartaz grande, maior que A3, eu acho que é 55 por 32, é uma coisa assim, um pouco maior que um A3, assim. 112 pôsteres com a foto do torcedor, pronto para ir para a parede de um saguão de aeroporto. A exposição ficou gigantesca, ficou enorme, assim. Então, agora eu estava, antes da pandemia, estava negociando a apresentação dessa exposição em cada uma das sedes. Então, cada um dos grupos de pesquisa já está, estava aos poucos sendo contatado para a gente marcar a entrega dos livros, a exposição e a sessão do filme. O que acontece? Cada uma dessas coisas é uma viagem para negociar, né? Então você tem que ter um afastamento, você tem que combinar com as pessoas, você tem que fazer uma reserva de voo, reserva de hotel, planejar um evento em cada um desses lugares. Então você tem que ter um lugar, tem que ir antes para fazer a montagem. Então tudo isso dá muito trabalho. E no contexto da pandemia, simplesmente parou, né? Parou. E na hora em que eu estava assim, indo para Manaus, eu tinha ido já a Manaus. Manaus eu consegui fazer lançamento em Belo Horizonte, mas eu estava negociando com Recife, com outros lugares. Porto Alegre estava marcado aqui em março, era para eu vir. Enquanto isso, as pessoas podem assistir o filme no YouTube. É essa a dica? Exato, eu coloquei um canal. O que eu fiz, então? Eu ia chegar aí. Então, eu estava fazendo lançamentos, os locais estava guardando o filme para fazer esses lançamentos inéditos, assim, abertos nos lugares, assim. Só que com a pandemia eu vi que tão cedo não vai rolar, entendeu? Da gente continuar fazendo viagens e reunindo pessoas para fazer uma grande exibição. Tão cedo não vai acontecer, né? Então, eu resolvi liberar no YouTube. Então, eu criei um canal do YouTube chamado Projeto Torcedores, né? E nesse canal eu coloquei o documentário longa-metragem e todos os 112 filmes individuais de entrevistas. A ideia é que ele sirva como uma base de dados para futuros pesquisadores. Porque ali você tem torcida organizada, ali você tem torcedores mulheres, torcedores idosos, homens, mulheres. Tem uma criança porque um pai do Aimoré fez questão de que o filho fosse entrevistado também, né? Então tem um menininho de 5 anos que o pai assinou autorização para ele e tal.
Então, a gente tem 112 vidas ali de pessoas loucas por um time, de pessoas que sofrem. Inquestionavelmente, o público feminino, a torcedora mulher, é um destaque do filme, né? A torcedora do América, por exemplo, quem for assistir o filme verá, é um depoimento belíssimo, né? A outra que diz: eu consegui, apesar da proibição do meu marido, e eu sou fiel, é a torcedora do esporte, se não estou enganado, né? Eu gostaria que tu comentasse sobre esse público tão imenso a essa altura, né, que é o público feminino, e ao mesmo tempo tão agarrido, tão assim interessado no futebol, né? Então, várias torcedoras idosas que sinceramente, assim, que gracinha, assim, várias, né? Tem uma que é do Aimoré, que é a Dona Taídes, Dona Laídes, que o marido dela era uma espécie de faz-tudo do Aimoré. Ele era zelador, ele cuidava do gramado, ele cuidava, era meio vigia noturno. Então, quando construíram a arquibancada do Aimoré, fizeram embaixo da arquibancada uma casinha, um apartamentinho. E ele morava ali, era o zelador por 50 anos. Aí ele faleceu, e a esposa dele é a Dona Laídes. E Aí até hoje ela reside lá. ela mora embaixo da arquibancada do Aimoré com 93 anos. Espero que ela esteja viva, Dona Laídes. Sim, sim. E ela Ainda, vive na arquibancada, ainda ela dá palpite nos treinos, e ela anda no gramado, enquanto os jogadores estão treinando. Então, olha que... no último verão, antes da pandemia, nós estivemos lá no estádio Cristo Rei, transmitindo com o grupo de alunos do curso de jornalismo da Unicinos, e ela estava lá, perfilada, sentadinha, ali assistindo o jogo. Pois Dona Laídes, de camiseta do Aimoré, deu entrevista para o Projeto Torcedores, né? E também duas Donas Lídias, que é o nome da minha avó, uma torcedora do Inter, que ela tem a cena do gol inesquecível. Eu fiz uma pequena homenagem para a Dona Lídia, espero que ela veja, que o Gol Inesquecível é uma sequência que eu fiz com base nas memórias afetivas das pessoas. Qual é o seu gol inesquecível? Então, no Flamengo, várias pessoas viram o gol do Pet. Então, eu peço para contar como é que foi esse gol. E aí eu remonto a história do gol usando fragmentos das falas das pessoas. Aí ele correu para a bola, corto e boto o outro assim. A bola fez uma curva incrível, aí corto, boto para outro, assim, lá onde a coruja faz o ninho, entende? Então, assim, vai montando a história do gol enquanto eu boto a imagem do gol. A imagem da TV do gol, porque a gente conseguiu com a CBF TV. Mas essa é outra história, já te falo da CBF TV, uma coincidência felicíssima. Mas a Dona Lídia, ela é torcedora do Inter e ela falou assim, o gol inesquecível dela foi uma tabelinha de cabeça. Para mim é também um gol inesquecível, porque depois que eu vi esse gol, eu nunca mais me esqueci também. Foi um gol do Inter de 75 ou 76. Tabelinha, Falcão escurinho de cabeça. A tabela começa na intermediária, eles vão tabelando de cabeça e a defesa do Atlético Mineiro fica parada olhando. E é assim, ó, pá, pum, pá, pum, toquezinho, a bola dentro do gol, ninguém consegue fazer nada. Só fica assim, ó, todo mundo parado olhando. Jogada magnífica, e eu usei ela quando eu falo dos gols inesquecíveis, a locução em off dos gols inesquecíveis, eu boto essa cena. Daí é uma pequena homenagem que eu fiz para a memória da Dona Lídia. E a Dona Lídia de Recife é a avó da Soraya, que é a pesquisadora. Ela disse assim, minha avó é demais, ela tem que dar entrevista. Porque o pai dela não deixava ela jogar, e ela jogava escondido com os meninos. Aí ela casou, o marido não gostava de futebol, não deixava ela torcer. E ela torcia escondido. Quando o marido morreu, aí ela saiu para fora do armário e virou torcedora do esporte, que fez 39 netos torcerem para o esporte. A família inteira, não tem exceção, todo mundo torce para o esporte por causa dela, né? Então, a história dela é muito engraçada, ela é muito vivaz, assim, né? Muito aguerrida, assim, com a paixão dela pelo esporte. E esse brilho no olho é irresistível, né? Tu vê essa alegria, essa emoção, porque é isso, por isso que o filme chama Vida, Paixão e Morte. Porque as pessoas dedicam a vida para essa paixão. E morte, por quê? Porque tem gente que morre. Tem gente que morre. E no filme tem 3 histórias de morte. Quando eu peço para falar de briga no futebol,
Todo mundo tem uma história de briga. Todo mundo já viu, já participou, já estava no meio, já apanhou, já bateu. Ou já fugiu. Entende? Todo mundo fala disso. E 3 pessoas, sem eu perguntar, me falaram de gente que morreu. Né? Então eu peguei essas 3 histórias de morte, porque elas fazem parte do universo. O futebol é fascinante porque ele é perigoso. Um tubarão também. É fascinante. Tiranossauro Rex também, fascinante. Um tigre é fascinante, né? Então esse perigo é irresistível também, né? As pessoas, o risco, colocar-se em risco, buscar expor-se, né? Então essa dimensão, eu não estou dizendo assim, passando pano para a violência no futebol. Eu acho que não está certo. Eu acho que não está certo. Mas a gente não pode também fechar os olhos para o fenômeno que existe. Tem que arrumar meios de lidar com ele. Porque a violência no futebol é mais antiga do que o futebol, já que se pratica violência desde antes de fabricarem bolas, não é mesmo? Exatamente. Por falar em violência e morte, um fenômeno global a essa altura é justamente, infelizmente, ainda o assassinato frio e completamente injusto de negros nos Estados Unidos, o que transformou o movimento de vidas negras importam. Como tu vê esse movimento? Lewis Hamilton, um grande campeão de Fórmula 1, se manifesta. Aqui no Brasil também teve a sua manifestação nacional. Como tu vê esse fenômeno global? Da luta antirracista? Da luta antirracista. Eu só tenho uma palavra, como eles falam aqui no Rio: demorou. Demorou. Demorou 100 anos. Demorou muito. Continua demorando. A luta feminista, a luta antirracista, sabe, todas essas lutas por identidade, todas essas lutas por respeito, lutas por direitos civis. Caramba, a gente continua tendo que lutar por isso. Entende? Seria tão bom se isso já tivesse superado e a gente pudesse ir para frente. Mas não, a gente tem que ainda provar que a Terra é redonda. Sabe? Isso dá realmente um desânimo, né? O nível ao qual o debate retrocedeu nos últimos poucos anos. Eu não acreditava, sinceramente, que isso fosse possível, que um tamanho retrocesso fosse possível. Mas agora o que acontece? Com esse monte de câmeras, de celulares, todo mundo é um cinegrafista hoje em dia, não é mesmo? Porque eu virei fotógrafo num tempo em que, para ser fotógrafo, você tinha que comprar uma câmera. Hoje em dia, você não precisa comprar uma câmera. Aliás, quase ninguém mais faz fotografia com câmera. Né? O caso é que todo mundo virou fotógrafo, todo mundo virou Instagrammer, né? YouTuber, as pessoas editam vídeo, e quando a gente lembra, a gente falava antes disso, como é que é editar um vídeo numa mesa de corte, com edição linear, né? Você fazer fusão, fusão cromática, você tem que fazer, né, tela azul, meu Deus, nossa, super moderno. Cara, uma loucura, o quanto era artesanal, o quanto era feito aquilo com canivete e tesoura, entendeu? E o quanto é fácil você fazer hoje com um celularzinho, né? Então, é complicado isso, o mundo Gente, perdi completamente o fio. Agora, nós falávamos da exagerada demora e da incrível necessidade que temos ainda hoje de termos as garantias civis que já deveriam estar garantidas no século XIX, que ainda no século XXI a gente se debate com essa circunstância. Eu vou para outro lado, eu vou agora para a convocação do professor Tite e para a incrível proximidade de uma nova Copa do Mundo. Eu queria te ouvir o que tu entende dessa estranha tarde de convocação que era o Tite lá solitário naquele imenso auditório fazendo a convocação para o primeiro jogo, se não estou equivocado, é contra a Bolívia, né? Como tu vê esse cenário todo da seleção brasileira em meio à pandemia? E será que ainda haverá futebol?
Olha, enquanto os jogadores sobreviverem, né, à pandemia, eu acho que talvez tenha alguma comoção quando o jogador famoso e caro sucumbir, né? Talvez quando algum evento extraordinariamente grave, mas eu não consigo pensar em nada mais grave do que 140 mil mortos. E contando. E contando. Né? Então, é aquela observação geral que eu fiz, né, Sérgio? Assim, lamentável, lamentável, né? Insistência, um negacionismo, né? Dizer assim, não. E, tipo, quando tiver vacina, um monte de gente não vai querer tomar a vacina, não vai deixar os filhos tomarem a vacina. Né? Então, pensar nisso tudo é realmente muito triste. A convocação da seleção. Olha só, eu tenho um artigo que eu escrevi, que eu ainda não publiquei, enfim, ele está submetido para um lugar, ainda não saiu, sei lá. Outro dia eu encontrei ele, eu acho que eu vou dar uma chacoalhada nisso, ver se não saiu ainda, eu vou mandar para publicar. Chama Pátria, Chuteiras e Propaganda, 20 anos depois. Pátria, Chuteiras e Propaganda é meu primeiro livro, né? É a minha tese de doutorado, que analisou a publicidade durante a Copa do Mundo de 98. Então, eu fiz um trabalho parecido na Copa do Mundo de 2018, analisando a publicidade e alguns temas que foram chave na interpretação do discurso publicitário brasileiro na Copa de 98, como eles se apresentavam 20 anos depois. Né? Então, a publicidade mudou muito, porque nesse caminho morreu a seleção brasileira. Pelo menos morreu a representação coletiva da seleção brasileira como ícone da União Nacional. Sabe? A superação das diferenças clubísticas. A camisa amarela era um símbolo poderosíssimo de união nacional. Era o símbolo de um país que vai para frente, ho, 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 entendeu? Era um símbolo dos 90 milhões em ação, era o símbolo de que não interessa Flamengo, Corinthians, Goiás, interessa aqui é Brasil, é todo mundo se abraçando, é todo mundo junto, todos juntos vamos, sabe? Esse sentimento era raro, esse sentimento era precioso, e esse sentimento foi usurpado, esse sentimento foi roubado, esse sentimento foi assassinado a partir de 2013. A partir de 2013. As tais jornadas de junho foram, hoje vemos, eu já vi naquela época, eu vejo, não participei das jornadas de junho, desculpe se alguém iludido participou, mas as jornadas de junho foram o ovo da serpente chocando. A partir dali, não vai ter Copa, não vai ter Copa. A partir dali começou a ter passeata de extrema-direita, em que as pessoas adotaram a camisa da seleção como seu símbolo. E isso matou o significado precioso de união do povo brasileiro, todos juntos vamos. Morreu em 2013. Na Copa de 2014, a torcida de amarelo que frequentava o estádio não era o público que frequentava os estádios. Quem frequentou a Copa do Mundo foi gente que não vai a jogo de futebol. Quem frequentou a Copa do Mundo foram, desculpe, né, na boa medida, o pessoal que sequestrou a camisa da seleção brasileira. Né, que chega no estádio e fica preocupado em fazer um selfie. Chega no estádio, dá as costas para o jogo para se filmar fazendo biquinho, enquanto o Brasil leva um gol. Né? Então, assim, não é o público que frequenta estádio. Portanto, é um público que não está escolarizado na gramática do torcer. É um público que não sabe torcer, que não sabe o que está acontecendo. Que, como dizia Nelson Rodrigues, era uma plateia de granfinas com as narinas de cadáver, né? Que olha para o jogo e diz: ah, que interessante, qual deles é a bola? Então, esse perfil de público dominou os estádios. Que ia gente do Brasil inteiro com agência de turismo, que vinha dos interiores do Brasil, família, tudo bem, mas não é assim que você ganha uma Copa do Mundo. Não é com esse tipo de torcida. Não é assim que você faz pressão. Porque a torcida argentina, por exemplo, chegou, eles tinham um álbum duplo de músicas que todos sabiam cantar.
música de alento para a hora que está perdendo, para a hora que está ganhando, para a hora que está empatando, para a hora que não para nunca. E é uma música atrás da outra e todos sabem. Criaram uma música só para debochar do Brasil. E o Brasil dizia, sou brasileiro, com muito orgulho. Acabou. Esse é o repertório da torcida brasileira da Copa do Mundo. Né? Então, assim, a Copa do Mundo, o 7-1 foi uma espécie de pá de cal. Foi uma pá de cal para um processo que já vinha se desenhando desde o ano 2000. Eu acho que a Copa de 98 e seu vice-campeonato sofrido contra a França, né, que eu analisei no meu doutorado, foi uma espécie... Dá para dizer a Copa de 2002. A Copa de 2002. Ela foi um canto do cisne. Ali foi a última vez em que a pátria brasileira torceu unida. Porque a partir dali, o Brasil ganhou a Copa do Mundo. O Brasil é penta. Todo mundo tenta, mas só o Brasil é penta. Então, aquela velha arrogância nacional que eu costumo criticar tanto no meu trabalho, né? Com o brasileiro não há quem possa, não é um bom jeito de se torcer, ser assim tão arrogante. Torcedores que são assim, tão arrogantes, são pessoas nojentas. Entendeu? Tipo assim, não tem para ninguém, porque aqui é só eu, só meu time. Quem é assim, cantador de marra, não é simpático, não é boa praça, não é um bom amigo, não é um bom colega. Quem torce desse jeito arrogante, quanto dizem que a torcida brasileira é. Entende? Então, assim, essa Copa de 2002 foi a última vez em que talvez todo mundo acordou cedo, fez café para assistir a Copa, tarará. O Brasil ganhou, que beleza, que beleza. Foi a redenção do Ronaldo Nazário, que deu um final feliz para sua carreira, que estava sendo uma carreira de derrotado. Ele que tinha sido duas vezes, eu acho, melhor do mundo, terminar a carreira de maneira melancólica, preso, com 3 travestis, é uma coisa assim, né? Depois de um casamento aloprado num castelo da França, uma trajetória de derrocada, de decadência, né? Aí então tu pensa, o cara volta e ganha a Copa do Mundo sendo goleador, fazendo 2 gols na final, em cima da Alemanha. Pô, final feliz, que beleza. Antes, tudo tivesse terminado ali. Porque a partir dali, o Brasil vem uma trajetória de declínio. Aquele mesmo time, aquele mesmo esquema. E o que é? Dunga, é Tite, Mano Menezes, e esse mesmo esquema com a casinha especial para a Globo, que entra na concentração a hora que quer, que faz o negócio separado de entrevistas, que tem acesso ao ônibus dos jogadores. Não é assim que se ganha uma Copa do Mundo. É uma competição de altíssimo nível. Tu não pode entrar de alegre, como entrou em 2014. O Brasil ganhou a Copa das Confederações e acreditou que, pronto, eu ganhei da Espanha. A Espanha é o time imbatível, sendo que a Espanha sofreu para ganhar de 1-0 da Suíça, ou perdeu de 1-0 para a Suíça, se não me engano. A Espanha teve... foi isso. Na Copa de 2010, que a Espanha ganhou, a Espanha perdeu de 1-0 para a Suíça. A Espanha teve 89, sei lá, por cento do tempo de posse de bola, deu 4.900 e 516 passes para o lado, e a Suíça ganhou de 1-0. Entende? Então, assim, claro que o esquema da Espanha não era imbatível, invencível, ficou aquela coisa, o tic-tac da Espanha. O Brasil foi lá, rompeu o toque para o lado da Espanha, rompeu em velocidade, meteu 3-0, ganhou a Copa das Confederações. E isso foi o veneno que matou o Brasil em 2014. Ter ganhado em 2013 e dizer, a taça do mundo é nossa, com o brasileiro não há quem possa. 7-1, né? É isso aí, para um time que baixou a cabeça e trabalhou. Não deu entrevista, não fez roda de samba, não nada. Vestiu a camisa da torcida local para atrair alguma simpatia. Isso é um jogo... Até hoje, a torcida do Flamengo ama a camisa da Alemanha. Entendeu? Tem jogado gente. Os caras se planejaram para ganhar uma Copa do Mundo. O Brasil se planejou para botar o nome de cada jogador no livro de história. O que eu vou fazer com o meu prêmio? Tu entende? Foi assim, aquilo que os gregos chamam de híbris, a arrogância, o
orgulho desmedido, desmesurado, que sobe a cabeça e te faz perder de 7-1. O 7-1 foi a pá de cal num modelo de gestão, num modelo de organização, numa certa concepção do que deva ser a seleção brasileira. Esse modelo levou 7-1 e morreu. A partir daí... Há uma interpretação que diz que nem drama sequer foi, né? Não pode nem se dizer que o 7-1 foi tragédia. Pode-se dizer, sim, com letras garrafais, que ali houve um vexame. Que drama houve em 50, quando havia, de fato, um time em campo, havia um grupo de atletas, jogadores de futebol mesmo, e o pequeno Uruguai foi gigante e nos derrubou. Então, drama em 50 e vexame ali na Copa do Brasil, na segunda Copa do Brasil. Mas tu referia à posse de bola, eu queria te ouvir, porque as novas tecnologias trazem a linha de frente, a matematização do mundo, e tudo são dados, né? Como tu vês esta utilização de análise do futebol e de outros esportes também, mas no futebol, comentários com dados e com uso de dados. O que tu diria disso? Eu acho que é uma tendência importada da televisão norte-americana. Eu não gosto, pessoalmente, para o meu gosto. Eu não gosto. Eu gosto mais do Nelson Rodrigues do que de um monte de numerozinhos, tabelinhas e grafiquinhos espalhados. Eu tenho uma preguiça imensa. Eu tenho 2 irmãos que moram no Canadá, então às vezes eu vou visitar eles. Eu tenho uma preguiça imensa de assistir televisão, porque televisão norte-americana, americana e canadense, elas são poluídas de informações, de gráficos, de números, então fica aquele dia inteiro aquela tela, com 2 pessoas falando numa tela pequena, embaixo a previsão do tempo, o horário que chega o voo, quanto que está a cotação do dólar, quanto está o euro, como é que estão as informações do Oriente Médio, tudo na mesma tela. É uma poluição, é uma coisa que se cada uma daquelas coisas falasse, ia ser uma cacofonia, ninguém ia conseguir ouvir nada, entende? Então, assim, me dá uma espécie de canseira cognitiva de olhar para esse tipo de tela. E essa obsessão com números, com estatísticas, ela é levada ao paroxismo no mundo do beisebol. Tem até um filme muito interessante de um ator, como é que é o nome dele? Não lembro. Chama... É uma coisa tipo A Regra do Jogo, ou Moneyball. Moneyball é o nome do No original é Moneyball. Moneyball, eu não me lembro quem é o ator, mas e o cara, só com estatísticas, ele monta o melhor time possível com a grana que ele tem. Tipo, ele pega esse cara que é muito bom, mas está velho, e teve uma lesão e nunca se recuperou direito, e ele aposta, ele faz as estatísticas e aposta que ele vai conseguir se recuperar. Ele pega porque ele está barato, porque todo mundo acha que ele não dá mais nada. Ele monta um time com refugos dos outros times, porque ele tem pouca grana, mas gente com potencial. E ele contrata um técnico que consegue juntar aquilo, e os caras tipo viram vice-campeões, ou vão para a final do campeonato, nunca tinham ganhado, e fazem uma série de 17 vitórias, uma coisa assim. É uma história do que aconteceu no beisebol, e tudo com estatística, né? Americanos amam a ilusão de controle que as estatísticas dão. Amam. Eles não conseguem viver sem uma mesa cheia de estatísticas e anuários e dados. Give me the numbers, dizem eles. Tá? Eles querem saber os números sobre tudo. Então, isso é uma questão deles. Né? Eu prefiro 1000 vezes uma narração engraçada, tipo Silvio Luiz, uma coisa assim, cheia de exageros, cheia de barroco, cheia de contrastes, de expressões engraçadas, de gírias, que faz do jogo, por exemplo, no rádio, um espetáculo delicioso de se fruir, né? De tu ouvir aquele tipo de coisa assim. Fulaninho recebe a bola e devolve uma melancia com todo o talento que Deus lhe deu. Né? Esse tipo de piada que o locutor faz, assim, eu morro de rir com esse tipo de coisa, entendeu? Eu acho isso a música do futebol. Assim, me conta aí o que está acontecendo, porque é isso que o rádio faz. Né? Me conta aí como é que está o jogo. Né? Agora, na TV, você ficar compartilhando a tela com aquele monte de estatística, posse de bola, número de passes, número de desarmes, eles têm que ficar inventando estatísticas quando só tem uma estatística que realmente interessa.
Quantas bolas entraram na rede? Essa é a estatística que conta. Eu dou de novo o exemplo da Suíça e Espanha na Copa de 2010. Espanha com 10.400 passes, 96% de tempo de posse de bola, resultado 1-0 para a Suíça, 3 pontos para a Suíça, 0 para a Espanha. Entende? Então, assim, os números eles podem te enganar, os números podem te iludir. Por que eles estão com posse de bola tanto assim? Porque estão perdendo. Então, a história de um jogo ela é muito mais do que essa redução aos números, que essa tendência meio até um pouco criativa, eu diria. Teria 1 milhão de maneiras de fazer uma escola brasileira de transmissão televisiva, né? Mas assim, essa concessão para o padrão Fox, padrão CNN, padrão das grandes emissoras americanas, acho chato. Acho chato. Gosto 1000 vezes mais de ouvir no rádio. E às vezes eu ligo no rádio e boto só a imagem da TV. E a narrativa, a retórica do rádio, ela migra também para a TV, né? Como tu referia, o Silvio Luiz é um exuberante narrador porque ele tem os bordões, né? Isso só se consegue com a retórica e não com os números. E fazendo jus também ao autor que a nós é precioso, o Izinga, né? O jogo é jogo. Portanto, o 99% de posse de bola, eventualmente pode significar a derrota, porque no 1% foi quando o time atacou, o time que teve 1% só, num exagero, evidentemente, e fez o 1-0, né? O gol. E ali está aquilo que é o clímax daquele jogo que é não predizível e, ao que tudo indica, não matematizável, né? Mas, de qualquer forma, eu gostaria que tu concluísse, mais uma vez, reforçando o convite para o nosso interlocutor nessa gravação, para os torcedores, mais um gancho e, mais uma vez, o local onde todos podem acompanhar essa pesquisa que foi nacional e em rede com grandes colegas pesquisadores, uma movimentação fabulosa e um resultado final sobre a torcida, fazendo uma homenagem à torcida brasileira de modo inigualável. Vamos lá. Bom, eu vou fazer que nem youtuber faz assim. Aqui embaixo está o link para você acessar e tal. Eu vou botar o nosso editor aí na roubada. Ele vai ter que descobrir o link do filme e escrever aqui ó, na telinha o link. Clique aqui nesse link e você irá para ver o filme. Eu não sei o link de cor, mas é Projeto Torcedores. Vai achar Vida, Paixão e Morte no País do Futebol. Né? Escreve isso no YouTube que certamente vai aparecer. Tá? Eu espero que as pessoas vão assistir. O filme realmente chegará lá muito legal. Né? Reserve um bom lugar na sua arquibancada em casa. Agora todas as arquibancadas são em casa e curta o Torcedores, que mapeia o Brasil inteiro com as grandes torcidas. Nós estamos chegando ao nosso limite. Eu deixo contigo a palavra de despedida e depois eu faço o encerramento aqui, Edson. Não, quero dizer que foi um prazer, de novo, né? Essa é a segunda vez que a gente grava essa entrevista. A primeira ficou ruim, a parte técnica foi péssima, né? Nossa, o resultado de imagem e som foi horrível. E como eu tenho um pouco de senso crítico, fiz questão de gravar de novo essa entrevista, né? Então é um prazer estar aqui de novo. O nosso público do Ciseco e a turma do professor Fausto, os seguidores, os veronianos aí, né? Toda a turma da semiótica e comunicação. É um prazer sempre poder estar aqui, ajudar, trocar uma ideia e conversar com vocês, né? E eu acredito que o Brasil é mais do que esse país no qual a gente está vivendo hoje. Eu acredito que o torcedor brasileiro é mais do que uma turba de hooligans. Eu acredito que o esporte é capaz de trazer a arte, é capaz de trazer o sublime, é capaz de trazer encantamento, é capaz de trazer vida e é capaz de trazer morte. O esporte ele é uma força social em estado bruto. O esporte ele pode fazer de nós anjos
e demônios, né? Então, o esporte, eu não digo só o futebol, o esporte em geral, qualquer esporte, não só para quem pratica, também para quem torce, também para quem assiste, para quem se envolve. Ele é uma escola, mas cabe a gente saber que lição aprender com ele. A gente pode aprender, a melhor lição que a gente pode tirar do mundo do esporte é aprender a vencer sem arrogância e aprender a perder sem desespero. Se a gente souber fazer isso, se a gente souber usar o esporte para viver, a gente vai ser mais feliz. Nossos domingos vão ser mais cheios de emoção, né? E nossas segundas cheias de gozação para lá ou para cá, né? Um dia a gente ouve, outro dia a gente paga de volta, né? E a eterno retorno ao placar vazio. Era isso. Muito obrigado. Obrigado. O grande professor, músico, escritor José Miguel Wisnik, no livro que ele refere a paródia entre veneno e remédio, remédio e veneno, ele diz: quem assistiu o Santos de Pelé jogar teve ali um padrão, ao mesmo tempo ético e estético. Parece que nós ficamos, de fato, com essa... E tem essa pedagogia, né, que ultrapassa décadas, de um time excepcional, que nada mais belo do que 11 se movimentando em campo com arte, ética e, ao mesmo tempo, aquilo que a gente quer, eficácia também, né? Essas coisas são possíveis de coabitarem no gramado verde. Eu vou encerrando aqui, então, dizendo que neste ano de 2020, devido à pandemia, o CISECO, Centro Internacional de Semiótica e Comunicação, realiza uma série de entrevistas com especialistas nacionais e internacionais, uma vez não ser possível a realização do encontro presencial e anual. O nosso tema hoje foi esporte, pandemia e produção de sentido, e o nosso convidado foi o professor, escritor e agora cineasta Edson Gastaldo. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por estar junto. Um abraço ao professor Fausto, que nos convida para esta aventura. Foi um prazer, Edson. Até a próxima. Grande abraço.